Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O empresário Joesley Batista está em São Paulo para uma audiência na Justiça Federal. O empresário chegou às 11h35 ao aeroporto de Congonhas, num avião da Polícia Federal, e foi levado direto para o IML, o Instituto Médico Legal na zona oeste da capital paulista, para fazer o exame de corpo de delito. Depois seguiu para a Polícia Federal. Joesley Batista foi trazido para São Paulo para uma audiência de custódia, no processo que investiga se ele e o irmão, Wesley, cometeram crimes contra o sistema financeiro usando informações privilegiadas. O primeiro depoimento dele nesse processo está marcado para as 3 da tarde. Segundo a Polícia Federal, o avião que levou Joesley para São Paulo vai para Curitiba buscar Eduardo Cunha. Ainda hoje, o deputado cassado será levado até Brasília para uma audiência na Justiça. Eduardo Cunha vai ser interrogado no âmbito da Operação Cui Bono, que investiga fraudes na Caixa Econômica Federal. A pedido dele, a Justiça Federal permitiu que o interrogatório ocorra de forma presencial. Rodrigo Janot também acusa Michel Temer de crime de obstrução de justiça. O procurador diz que o presidente da República incentivou o dono da JBS, Joesley Batista, a pagar pelo silêncio do operador Lúcio Funaro e do ex-deputado Eduardo Cunha. A reportagem é de Marcelo Cosme. O valor do silêncio, 100 milhões de reais. Este foi o preço do pacto de silêncio firmado em fevereiro de 2016 entre Joesley Batista e o doleiro Lúcio Funaro, segundo o Procurador-Geral da República, para Rodrigo Janot, com o único objetivo de obstruir as investigações. Joesley ofereceu a Funaro um contrato de 100 milhões de reais para dar legalidade aos atos criminosos e mantê-lo em silêncio. Seriam pagamentos mensais no valor de 600 mil reais e também 400 mil, que seriam pagos a Lúcio Funaro ou pessoas ligadas a ele. Depois que Funaro foi preso, os pagamentos passaram a ser feitos aos irmãos dele, Dante e Roberta. Na denúncia estão as fotos das ações controladas da PF, onde o executivo da JIF, Ricardo Saldi, aparece em encontros com a irmã de Funaro, Roberta, entregando o dinheiro combinado. Enquanto estava preso, o ânimo de Lúcio Funaro em cumprir o pacto de silêncio era constantemente monitorado por Joesley Batista e por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha, por meio de contatos com a mulher dele e outras pessoas da família de Funaro. O encontro do dia 7 de março entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu é uma das bases da denúncia por obstrução de justiça, que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A reunião à noite foi acertada entre Joesley Batista e Rodrigo Rocha Loures, que era assessor especial da presidência. Na troca de mensagens, há orientações de como entrar no palácio sem identificação. O que, para o Ministério Público, foi uma atitude para ocultar esta reunião. Segundo Rodrigo Janot, Michel Temer já sabia de antemão que os assuntos tratados não eram republicanos. Na denúncia, o procurador diz: em determinado momento da conversa, Joesley, com afã de que Michel Temer, por ser líder do núcleo criminoso do PMDB, determinasse a interrupção dos pagamentos, diz que está bem com Eduardo Cunha e que continua pagando o Lúcio Funaro. E que, em ato contínuo, Michel Temer instiga-o a continuar os pagamentos, ao afirmar com ênfase e vontade livre e consciente que precisa manter isso, viu? Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? Que tá aí, que o Gedel sempre estava. Não. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também. Eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê.
eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Todo mês. Rodrigo Janot passou amanhã no prédio da Procuradoria-Geral da República e quem tem mais informações sobre o último dia útil de Janot no comando da PGR é a repórter Délis Ortiz, que está lá em frente. Délis, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde a todos. Um dos derradeiros atos de Rodrigo Janot, neste que é seu último dia útil como Procurador-Geral da República, acabou agora há pouco. Se deu nesse edifício branco, redondinho ali, onde fica o auditório com 400 lugares. Segundo a assessoria, esteve completamente lotado. Janot reuniu procuradores e servidores da instituição para uma espécie de despedida. 3 ex-procuradores gerais estiveram presentes. Sepúlveda Pertence, Aristide Junqueira e Cláudio Fonteles. A imprensa bem que tentou ter acesso, mas foi barrada. Janot aproveitou esse momento para fazer um balanço de seus 4 anos de mandato, dos quais 3 foram dedicados à Lava Jato. Aliás, o combate à corrupção foi prioridade na sua gestão. Ontem, durante sessão no Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Janot fez um discurso de despedida. Elogiou a atuação da Corte na Lava Jato, disse que o trabalho do Ministério Público vai seguir avançando e fez um desabafo. Tenho sofrido nessa jornada, que não poucas vezes pareceu-me inglória, toda a sorte de ataques. Resigno a meu destino, porque mesmo antes de começar, sabia exatamente que haveria um custo por enfrentar esse modelo político corrupto e produtor de corrupção, cimentado por anos de impunidade e de descaso. As páginas da história hão certamente de contar, com a isenção e verdade, o lado que cada um escolheu para travar sua batalha pessoal nesse processo. Depois, Rodrigo Janot foi homenageado pela presidente do STF. Com a presença de Vossa Excelência, dos que vieram antes e, como Vossa Excelência acaba de dizer, certamente com os que virão depois. O Poder Judiciário brasileiro sente-se honrado ao ter no sistema de justiça um Ministério Público que seja sempre tão afeito à lei, subordinado à lei, submetido à lei, em igualdade de condições com todos. Não deixará em desvalia os direitos dos cidadãos brasileiros, que podem contar sempre com a certeza de que nós somos passageiros, mas a justiça é permanente e ela será devidamente honrada e reverenciada na forma democrática e republicana própria das nossas instituições. Como a gente disse agora há pouco, a nova denúncia contra o presidente Michel Temer não deve chegar à Câmara antes da semana que vem. É que o ministro Edson Fachin decidiu aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a validade das provas usadas pela Procuradoria-Geral da República. A reportagem é da Zileide Silva. Com a decisão do ministro Edson Fachin, a Câmara só deve receber a nova denúncia contra o presidente Michel Temer na semana que vem. Era o que os governistas esperavam. E a estratégia deles agora é tentar desqualificar a denúncia. Eu vejo nessa denúncia um viés político, um viés de retaliação, um desejo quase que insano de, nesse momento, voltar a atrapalhar o país. A oposição diz exatamente o contrário, que a denúncia é muito mais grave que a primeira. As provas da primeira denúncia se somam novas provas e provas gravíssimas, porque se somam novas delações, não é? Como, por exemplo, delação do Funaro, que era um operador do PMDB e que envolve diretamente Michel Temer. Nos próximos dias, a denúncia fica parada no Supremo, mas aqui na Câmara, ninguém tem dúvidas de que quando ela chegar, qualquer outro assunto passa para segundo plano. A prioridade será a discussão e votação da denúncia. Foi assim com a primeira, que chegou aqui no dia 29 de junho e só foi rejeitada, livrando o presidente Temer de responder a um processo no Supremo Tribunal Federal no dia
2 de agosto. Quando chegar aqui na Câmara, o rito já está pré-estabelecido. Assim que recebê-la, o presidente Rodrigo Maia vai notificar o presidente Temer. Depois, a denúncia é lida no plenário e enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá, advogados de Temer vão ter até 10 sessões para apresentar a defesa. Em seguida, a comissão vai ter um prazo de 5 sessões para escolher um relator, receber um relatório e votá-lo. O relatório é aceito ou rejeitado por maioria simples, ao menos 34 votos. Seja qual for o resultado na CCJ, o parecer será votado no plenário da Câmara. Se, no mínimo, 342 deputados votarem a favor do prosseguimento da denúncia, a decisão é comunicada ao Supremo Tribunal Federal e o presidente Temer se torna réu. Se a Câmara vetar a abertura do processo, a ação fica suspensa até o fim do mandato do presidente. Certamente de contar com a isenção e verdade, o lado que cada um escolheu para travar sua batalha pessoal nesse processo. Depois, Rodrigo Janot foi homenageado pela presidente do STF. Honrou com a presença de Vossa Excelência, dos que vieram antes e, como Vossa Excelência acaba de dizer, certamente com os que virão depois. O Poder Judiciário brasileiro sente-se honrado ao ter no sistema de justiça um Ministério Público que seja sempre tão afeito à lei, subordinado à lei, submetido à lei, em igualdade de condições com todos. Não deixará em desvalia os direitos dos cidadãos brasileiros, que podem contar sempre com a certeza de que nós somos passageiros, mas a justiça é permanente e ela será devidamente honrada e reverenciada na forma democrática e republicana própria das nossas instituições. Como a gente disse agora há pouco, a nova denúncia contra o presidente Michel Temer não deve chegar à Câmara antes da semana que vem. É que o ministro Edson Fachin decidiu aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a validade das provas usadas pela Procuradoria-Geral da República. A reportagem é da Zileide Silva. Com a decisão do ministro Edson Fachin, a Câmara só deve receber a nova denúncia contra o presidente Michel Temer na semana que vem. Era o que os governistas esperavam. E a estratégia deles agora é tentar desqualificar a denúncia. Eu vejo nessa denúncia um viés político, um viés de retaliação, um desejo quase que insano de, nesse momento, voltar a atrapalhar o país. A oposição diz exatamente o contrário, que a denúncia é muito mais grave que a primeira. As provas da primeira denúncia se somam novas provas e provas gravíssimas, porque se somam novas delações, não é? Como, por exemplo, delação do Funaro, que era um operador do PMDB e que envolve diretamente Michel Temer. Nos próximos dias, a denúncia fica parada no Supremo. Mas aqui na Câmara, ninguém tem dúvidas de que quando ela chegar, qualquer outro assunto passa para segundo plano. A prioridade será a discussão e votação da denúncia. Foi assim com a primeira, que chegou aqui no dia 29 de junho e só foi rejeitada, livrando o presidente Temer de responder a um processo no Supremo Tribunal Federal no dia 2 de agosto. Quando chegar aqui na Câmara, o rito já está pré-estabelecido. Assim que recebê-la, o presidente Rodrigo Maia vai notificar o presidente Temer. Depois, a denúncia é lida no plenário e enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá, advogados de Temer vão ter até 10 sessões para apresentar a defesa. Em seguida, a comissão vai ter um prazo de 5 sessões para escolher um relator, receber um relatório e votá-lo. O relatório é aceito ou rejeitado por maioria simples, ao menos... Cobrou, Pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele, que está aqui, né? Que tá aí, que o Gedel sempre estava... Não. Isso. O Gedel é que andava sempre ali. Mas o Gedel também, com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês.
Rodrigo Janot passou a manhã no prédio da Procuradoria-Geral da República e quem tem mais informações sobre o último dia útil de Janot no comando da PGR é a repórter Délis Ortiz, que está lá em frente. Délis, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde a todos. Um dos derradeiros atos de Rodrigo Janot, neste que é seu último dia útil como Procurador-Geral da República, acabou agora há pouco. Se deu nesse edifício branco, redondinho ali, onde fica o auditório com 400 lugares. Segundo a assessoria, esteve completamente lotado. Janot reuniu procuradores e servidores da instituição para uma espécie de despedida. 3 ex-procuradores gerais estiveram presentes. Sepúlveda Pertence, Aristide Junqueira e Cláudio Fonteles. A imprensa bem que tentou ter acesso, mas foi barrada. Janot aproveitou esse momento para fazer um balanço de seus 4 anos de mandato, dos quais 3 foram dedicados à Lava Jato. Aliás, o combate à corrupção foi prioridade na sua gestão. Ontem, durante sessão no Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Janot fez um discurso de despedida. Elogiou a atuação da Corte na Lava Jato, disse que o trabalho do Ministério Público vai seguir avançando e fez um desabafo. Tenho sofrido nessa jornada, que não poucas vezes pareceu-me inglória, toda a sorte de ataques. Resigno a meu destino, porque mesmo antes de começar, sabia exatamente que haveria um custo por enfrentar esse modelo político corrupto e produtor de corrupção, cimentado por anos de impunidade. Com o único objetivo de obstruir as investigações. Joesley ofereceu a Funaro um contrato de 100 milhões de reais para dar legalidade aos atos criminosos e mantê-lo em silêncio. Seriam pagamentos mensais no valor de 600 mil reais e também 400 mil, que seriam pagos a Lúcio Funaro ou pessoas ligadas a ele. Depois que Funaro foi preso, os pagamentos passaram a ser feitos aos irmãos dele, Dante e Roberta. Na denúncia estão as fotos das ações controladas da PF, onde o executivo da JIF, Ricardo Saldi, aparece em encontros com a irmã de Funaro, Roberta, entregando o dinheiro combinado. Enquanto estava preso, o ânimo de Lúcio Funaro em cumprir o pacto de silêncio era constantemente monitorado por Joesley Batista e por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha, por meio de contatos com a mulher dele e outras pessoas da família de Funaro. O encontro do dia 7 de março entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu é uma das bases da denúncia por obstrução de justiça, que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A reunião à noite foi acertada entre Joesley Batista e Rodrigo Rocha Loures, que era assessor especial da presidência. Na troca de mensagens, há orientações de como entrar no palácio sem identificação. O que, para o Ministério Público, foi uma atitude para ocultar esta reunião. Segundo Rodrigo Janot, Michel Temer já sabia de antemão que os assuntos tratados não eram republicanos. Na denúncia, o procurador diz: em determinado momento da conversa, Joesley, com afã de que Michel Temer, por ser líder do núcleo criminoso do PMDB, determinasse a interrupção dos pagamentos, diz que está bem com Eduardo Cunha e que continua pagando o Lúcio Funaro. E que, em ato contínuo, Michel Temer instiga-o a continuar os pagamentos, ao afirmar com ênfase e vontade livre e consciente que precisa manter isso, viu? Eu queria falar assim muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? Que o Gedel sempre estava. Não. Isso. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também. Eu não posso encontrar ele. Isso.
assessor especial da presidência. Na troca de mensagens, há orientações de como entrar no palácio sem identificação. O que, para o Ministério Público, foi uma atitude para ocultar esta reunião. Segundo Rodrigo Janot, Michel Temer já sabia de antemão que os assuntos tratados não eram republicanos. Na denúncia, o procurador diz: em determinado momento da conversa, Joesley, com afã de que Michel Temer, por ser líder do núcleo criminoso do PMDB, determinasse a interrupção dos pagamentos, diz que está bem com Eduardo Cunha e que continua pagando o Lúcio Funaro. E que, em ato contínuo, Michel Temer instiga-o a continuar os pagamentos, ao afirmar com ênfase e vontade livre e consciente que precisa manter isso, viu? Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, que tá aí, que o Gedel sempre estava, o Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Todo mês. Rodrigo Janot passou amanhã no prédio da Procuradoria-Geral da República e quem tem mais informações sobre o último dia útil de Janot no comando da PGR é a repórter Délis Ortiz, que está lá em frente. Délis, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde a todos. Um dos derradeiros atos de Rodrigo Janot, neste que é seu último dia útil como Procurador-Geral da República, acabou agora há pouco. Se deu nesse edifício branco, redondinho ali, onde fica o auditório com 400 lugares. Segundo a assessoria, esteve completamente lotado. Janot reuniu procuradores e servidores da instituição para uma espécie acertada entre Joesley Batista e Rodrigo Rocha Loures, que era assessor especial da presidência. Na troca de mensagens, há orientações de como entrar no palácio sem identificação. O que, para o Ministério Público, foi uma atitude para ocultar esta reunião. Segundo Rodrigo Janot, Michel Temer já sabia de antemão que os assuntos tratados não eram republicanos. Na denúncia, o procurador diz: em determinado momento da conversa, Joesley, com afã de que Michel Temer, por ser líder do núcleo criminoso do PMDB, determinasse a interrupção dos pagamentos, diz que está bem com Eduardo Cunha e que continua pagando o Lúcio Funaro. E que, em ato contínuo, Michel Temer instiga-o a continuar os pagamentos, ao afirmar com ênfase e vontade livre e consciente que precisa manter isso, viu? Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, que tá aí, que o Gedel sempre estava, o Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do
Eduardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês. Rodrigo Janot passou amanhã no prédio da Procuradoria-Geral da República e quem tem mais informações sobre o último dia útil de Janot no comando da PGR é a repórter Délias Ortiz, que está lá em frente. Délias, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde a todos. Um dos derradeiros atos de Rodrigo Janot, neste que é seu último dia útil como Procurador-Geral da República, acabou agora há pouco. Se deu nesse edifício branco, redondinho ali, onde fica o auditório com 400 lugares. Segundo a assessoria, esteve completamente lotado. Janot reuniu... Deixará em desvalia os direitos dos cidadãos brasileiros que podem contar sempre com a certeza de que nós somos passageiros, mas a justiça é permanente e ela será devidamente honrada e reverenciada na forma democrática e republicana própria das nossas instituições. Como a gente disse agora há pouco, a nova denúncia contra o presidente Michel Temer não deve chegar à Câmara antes da semana que vem. É que o ministro Edson Fachin decidiu aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a validade das provas usadas pela Procuradoria-Geral da República. A reportagem é da Zileide Silva. Com a decisão do ministro Edson Fachin, a Câmara só deve receber a nova denúncia contra o presidente Michel Temer na semana que vem. Era o que os governistas esperavam. E a estratégia deles agora é tentar desqualificar a denúncia. Eu vejo nessa denúncia um viés político, um viés de retaliação, um desejo quase que insano de, nesse momento, voltar a atrapalhar o país. A oposição diz exatamente o contrário, que a denúncia é muito mais grave que a primeira. As provas da primeira denúncia se somam novas provas e provas gravíssimas, porque se somam novas delações, não é? Como, por exemplo, delação do Funaro, que era um operador do PMDB e que envolve diretamente Michel Temer. Nos próximos dias, a denúncia fica parada no Supremo. Mas aqui na Câmara, ninguém tem dúvidas de que quando ela chegar, qualquer outro assunto passa para segundo plano. A prioridade será a discussão e votação da denúncia. Foi assim com a primeira, que chegou aqui no dia 29 de junho e só foi rejeitada, livrando o presidente Temer de responder a um processo no Supremo Tribunal Federal no dia 2 de agosto. Quando chegar aqui na Câmara, o rito já está pré-estabelecido. Assim que recebê-la, o presidente Rodrigo Maia vai notificar o presidente Temer. Depois, a denúncia é lida no plenário e é enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá, advogados de Temer vão ter até 10 sessões para apresentar a defesa. Em seguida, a comissão vai ter um prazo de 5 sessões para escolher um relator, receber um relatório e votá-lo. O relatório é aceito ou rejeitado por maioria simples, ao menos... Cobrou, Pronto, acelerei o passo e tirei da frente. O outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? Que o Gedel sempre estava... Não. O Gedel é que andava sempre ali. Mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos. Ordinado à lei, submetido à lei, em igualdade de condições com todos, não deixará em desvalia os direitos dos cidadãos brasileiros que podem contar sempre com a certeza de que nós somos passageiros, mas a justiça é permanente e ela será devidamente honrada e reverenciada na forma democrática e republicana própria das nossas instituições. Como a gente disse agora há pouco, a nova denúncia contra o presidente Michel Temer não deve chegar à Câmara antes da semana que vem. É que o ministro Edson Fachin decidiu aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a validade das provas usadas pela Procuradoria-Geral da República. A reportagem é da Zileide Silva. Com a decisão do ministro Edson Fachin, a Câmara só deve receber a nova denúncia contra o presidente Michel Temer na semana que vem.
Era o que os governistas esperavam. E a estratégia deles agora é tentar desqualificar a denúncia. Eu vejo nessa denúncia um viés político, um viés de retaliação, um desejo quase que insano de, nesse momento, voltar a atrapalhar o país. A oposição diz exatamente o contrário, que a denúncia é muito mais grave que a primeira. As provas da primeira denúncia se somam novas provas e provas gravíssimas, porque se somam novas delações, não é? Como, por exemplo, delação do Funaro, que era um operador do PMDB e que envolve diretamente Michel Temer. Nos próximos dias, a denúncia fica parada no Supremo. Mas aqui na Câmara, ninguém tem dúvidas de que quando ela chegar, qualquer outro assunto passa para segundo plano. A prioridade será a discussão e votação da denúncia. Foi assim com a primeira, que chegou aqui no dia 29 de junho e só foi rejeitada, livrando o presidente Temer de responder a um processo no Supremo Tribunal Federal no dia 2 de agosto. Quando chegar aqui na Câmara, o rito já está pré-estabelecido. Assim que recebê-la, o presidente Rodrigo Maia vai notificar o presidente Temer. Depois, a denúncia é lida no plenário e é enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá, advogados de Temer vão ter até 10 sessões para apresentar a defesa. Em seguida, a comissão vai ter um prazo de 5 sessões para escolher um relator, receber um relatório e votá-lo. O relatório é aceito ou rejeitado por maioria simples, ao menos... Cobrou, Pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele, que está aqui, né? Que tá aí, que o Gedel sempre estava... Não. O Gedel é que andava sempre ali. Mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. Que chegou aqui no dia 29 de junho e só foi rejeitada, livrando o presidente Temer de responder a um processo no Supremo Tribunal Federal no dia 2 de agosto. Quando chegar aqui na Câmara, o rito já está pré-estabelecido. Assim que recebê-la, o presidente Rodrigo Maia vai notificar o presidente Temer. Depois, a denúncia é lida no plenário e é enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá, advogados de Temer vão ter até 10 sessões para apresentar a defesa. Em seguida, a comissão vai ter um prazo de 5 sessões para escolher um relator, receber um relatório e votá-lo. O relatório é aceito ou rejeitado por maioria simples, ao menos... Cobrou, Pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele, que está aqui, né? Que tá aí, que o Gedel sempre estava... Não. O Gedel é que andava sempre ali. Mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Todo mês. Rodrigo Janot passou amanhã no prédio da Procuradoria-Geral da República e quem tem mais informações sobre o último dia útil de Janot no comando da PGR é a repórter Délis Ortiz, que está lá em frente. Délis, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde a todos. Um dos derradeiros atos de Rodrigo Janot, neste que é seu último dia útil como Procurador-Geral da República, acabou agora há pouco. Se deu nesse edifício branco, redondinho ali, onde fica o auditório com 400 lugares. Segundo a assessoria, esteve completamente lotado. Janot reuniu procuradores e servidores da instituição para uma espécie de despedida. 3 ex-procuradores gerais estiveram presentes.
Sepúlveda Pertence, Aristide Junqueira e Cláudio Fonteles. A imprensa bem que tentou ter acesso, mas foi barrada. Janot aproveitou esse momento para fazer um balanço de seus 4 anos de mandato, dos quais 3 foram dedicados à Lava Jato. Aliás, o combate à corrupção foi prioridade na sua gestão.